Fala aí, jovens. Tudo tranquilo? Estou aqui para mais um olhar geográfico com base no material de complementação escolar da semana de 28 de setembro. Eu sou o professor Orlando Otero, professor de Geografia da 8ª CRE. Bem, vamos falar hoje sobre mobilidade urbana. E como eu poderia definir mobilidade urbana? É a condição que permite o deslocamento com o objetivo de desenvolver relações sociais e econômicas. Então, nós temos aqui uma imagem de um tipo de mobilidade urbana. E todos conhecem essa imagem aqui. Essa imagem aqui é da Central do Brasil, uma área terminal de chegada dos trens, vindo dos vários ramais, Santa Cruz, Belford Roxo, Saracuruna, Deodoro, Japeri, que tem como ponto final aqui. Então, nós temos aqui a questão da mobilidade urbana. E por que é importante a mobilidade urbana? A mobilidade urbana ela está relacionada com a qualidade de vida. Quando nós temos um deslocamento rápido para o trabalho, para a escola ou para o lazer, significa que a nossa qualidade de vida ela se torna melhor. Quando demora muito para chegar no trabalho, quando demora muito para chegar no lazer, numa praia, por exemplo, ou quando demora muito para chegar na escola, significa que os meios de transporte não são tão eficientes. Então, tendo com base nisso, vamos dar uma olhada aqui nesse desenho animado que fala sobre os meios de transporte. Gostaria de saber como alguns de vocês chegaram hoje de manhã à escola. Eu vim de ônibus. Eu de carro. Eu de metrô. Fiz essa pergunta hoje porque vamos falar dos meios de transporte. Que bom, adoro viajar. Eu também. E para viajar nos dias de hoje, contamos com meios de transporte modernos que podem carregar peso e pessoas nos lugares mais remotos. Podemos separar os meios de transporte em 3 grandes grupos: aéreos, terrestres e aquáticos. Os aéreos, como os aviões, podem atravessar enormes distâncias em pouco tempo. E quais são os aquáticos? Os navios, os botes, os veleiros, as balsas se deslocam pela água e, dependendo da distância e do objetivo da viagem, podemos utilizar um ou outro. O navio tem uma função para a qual é quase exclusivo. Pode transportar, além de pessoas, cargas muito pesadas de um continente a outro. Professora, com certeza os transportes do terceiro grupo são aqueles que usamos quase todos os dias. Excelente! Esses são os meios de transporte terrestres. Os que utilizamos para chegar à escola, trabalhar, visitar familiares e amigos e ir a todos aqueles lugares que precisamos. Eu sei que o ônibus pode ser urbano ou interurbano. Muito bem. Depende do lugar ao qual nos transporte. Os trens também podem ser urbanos ou interurbanos e também existem os de carga. Podem transportar mais pessoas que um ônibus. Alguns funcionam com combustível, mas também existem os elétricos. O metrô circula por túneis construídos por baixo da superfície da terra na qual transitamos. Funcionam com eletricidade, assim como os trens que circulam sobre vias de aço. São velozes e transportam um grande número de pessoas. Uma vez ouvi que existe o trolebus. O que é isso? O trolebus é um meio de transporte terrestre. Também funciona com eletricidade, mas não precisa das vias. E os carros? Ia falar com vocês justamente do automóvel. Muitas pessoas o usam. Existem muitos modelos, marcas e tamanhos. E que outros tem? A motocicleta é outro meio de transporte. A bicicleta que vocês utilizam é antecessora da motocicleta. Não é tão veloz, pois depende da pessoa que exerce força sobre os pedais. Agora vamos andar de bicicleta. Gostaria de colocar nela um porta-malas. Para quê? Para ajudar ao meu avô. Bem, observamos a importância desses meios de transporte. Então, nós temos aqui um exemplo de meio de transporte de trilhos. Porque os meios de transporte de trilhos são os mais eficientes, porque é um transporte de massa. Ele transporta uma grande quantidade de pessoas em uma determinada composição. Então, numa cidade como o Rio de Janeiro, os trens são fundamentais para a circulação das pessoas. Vamos dar uma olhada aqui
na atividade de revisão. Liste os meios de transporte que você já usou para se deslocar. Lembre-se que todos aqueles, mesmo que não sejam motorizados, como a bicicleta, por exemplo. Então, vocês podem falar de bicicleta, pode falar de moto, automóvel, ônibus, trem, metrô. Se alguém já foi para Niterói, barcas de Niterói. Então, você tem uma série de meios de transporte. Ou seja, o cavalo também é um meio de transporte. A charrete também é um meio de transporte, mas não são tão utilizados assim. A maior parte da população geralmente ou utiliza ônibus ou utiliza trem, que são chamados transportes de massa. Muito mais o trem, porque uma composição pode carregar até 1.500 pessoas. Um ônibus ele pode carregar até aproximadamente 100, 120 pessoas. Então, esses são os chamados transportes de massa. Segunda questão. Aponte o melhor meio de transporte que já usou e o pior. Em seguida, justifique a sua resposta. Eu vou falar de mim, tá? Eu sempre defendo a seguinte ideia. Meio de transporte na cidade do Rio de Janeiro tem que ser sob trilhos, ou seja, trem, metrô ou VLT, que é um tipo de bonde que transporta uma grande quantidade de pessoas. Então, no meu ponto de vista, para as distâncias, esses são os melhores meios de transporte, tá? E eu vou aqui citar, na nossa área, um meio de transporte que demora muito a chegar na cidade, é o 397. É um meio de transporte, não é o pior, mas quando eu quero sair da área de Bangu para o centro da cidade, eu pego o 397, realmente, não devido à sua trajetória, muitas vezes torna uma viagem muito cansativa. Então, destacaria os dois. Para mim, o melhor sistema de transporte é o de trilhos. É trem, metrô e o VLT, que tem isso muito no centro da cidade. E a minha experiência, um dos piores, é tentar sair ou chegar no bairro de Bangu com 397, okay? Que é um tipo de transporte que muitas vezes é difícil a circulação, a mobilidade ela se torna prejudicada. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no outro exercício. Aqui nós temos o mapa de todo o sistema de transporte da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos os mapas aqui. Okay? Então, nós temos aqui esse tipo de mapa e nós temos outro exercício aqui. Ó. Indique as principais dificuldades enfrentadas nos transportes de grandes cidades brasileiras. As pessoas demoram muito para se deslocarem sem condições mínimas de conforto, tendo muitas vezes que encarar longas distâncias em pé e com desconforto. Então, esse é um problema. É um problema que o deslocamento ele é lento e muitas vezes não com muito conforto. Gente, conforto não é um conforto que você possa entrar no ônibus não ficar, ou no trem não ficar amassado. Ou seja, tenha, no caso, uma certa tranquilidade para viajar. Isso seria o ideal. Tá? Segunda questão. Cite, pelo menos, um fator relacional do sistema de transporte que contribui para a melhoria da qualidade de vida nas grandes metrópoles. Transporte de massa e o atendimento às necessidades de cada área contribui para melhorar a qualidade de vida nas grandes metrópoles. Então, vou dar um exemplo prático. Tá? Nós temos o ramal de Santa Cruz. Eu gosto muito do ramal de Santa Cruz, tá? Só que o problema é o seguinte, o intervalo de trens é muito longo. Como existe uma massa muito grande, principalmente nos horários do rush, que é os horários de grande movimentação, então esse transporte, muitas vezes, ele fica o quê? Ele fica, no caso, muito cheio. O ideal seria diminuir o intervalo de tempo. Ou seja, tecnicamente falando, é possível de cada 5 minutos passar numa composição. Melhoraria muito o deslocamento, a fluidez. E, com isso, a nossa qualidade de vida melhoraria. Ok? Bem, gente, vou encerrar minha participação de hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e até o próximo Olhar Geográfico.